Fala rapaziada, beleza? Angelo Lacerda em mais um vídeo pra gente nesse canal e hoje nós vamos dar sequência aos vídeos que nós vínhamos fazendo sobre o Syd Barrett e sua curtíssima discografia fora do Pink Floyd, né? Você sabe, o Syd Barrett, ele gravou o primeiro com o Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, um disco que fez um sucesso, 90% da composição do Syd Barrett, e por conta de seu comportamento errático, suas alucinações e seus vícios, ele acabou tendo que ser retirado do Pink Floyd e sendo substituído pelo David Gilmour. No entanto, a EMI ainda acreditava que ele tinha potencial e ele foi convidado a gravar um LP. Esse primeiro LP, chamado The Madcap's Loves, que nós já falamos algumas semanas atrás, fez um sucesso relativo e a EMI queria mais um disco, né? Apesar de todo o clima conturbado na gravação daquele disco ali, foi uma coisa, ele parava a gravação, aí ficava meses sem gravar, voltava com novas músicas, jogava algumas músicas fora, a banda teve muita dificuldade de fazer o álbum com ele, foi um álbum muito difícil de se gravar. Tanto que o David Gilmour e o Roger Waters, seus amigos do Pink Floyd, acabaram por ajudar na produção do The Madcap's Loves. No entanto, agora a EMI querendo mais um disco, né, já que o disco fez um sucesso relativo, chamou novamente aí o David Gilmour e o Roger Waters para produzir um novo disco, já que eles conseguiram, né, manusear a mente frenética e louca do Syd Barrett a ponto de conseguir lançar um disco. Chamaram novamente o Roger Waters e o David Gilmour para produzir o novo disco dele, em 70 também. Porém, o Roger Waters não aceitou tamanha dificuldade que ele teve na gravação do primeiro disco do Syd Barrett. Então, o Roger Waters se recusou. David Gilmour não poderia fazer isso sozinho e convidou o seu parceiro do Pink Floyd, o Richard Wright, para ajudá-lo na produção do novo disco do Syd Barrett. Estava ali mais ou menos uma banda montada, com o David Gilmour no baixo, na guitarra, fazendo alguns órgãos, também algumas baterias, e o Richard Wright fazendo ali sintetizadores, teclados, pianos, enfim. Eles chamaram o Jerry Shirley do Humble Pie para fazer a bateria, conforme ele já tinha participado no primeiro álbum. Estava ali então uma banda montada. O que acontece? O John Peel, um DJ famoso ali, DJ de rádio da BBC, convidou o Syd Barrett para divulgar o seu disco The Madcap's Loves no seu programa de rádio, e foi essa banda para lá. Quando chegou lá, o Syd Barrett, ele decidiu tocar somente uma música do The Madcap's Loves, que é Therapy, e tocou 3 músicas que ele havia composto depois da produção do seu primeiro disco. 3 músicas, mais uma música inédita chamada Kind of Us, composição, segundo Richard Wright, dele. Era uma composição do Richard Wright. Porém, posteriormente, o Syd Barrett afirmou que a música era dele, mas o Richard Wright disse que a música era dele. Então, tocou Therapy, mais 3 músicas novas que iriam entrar no novo disco e também uma música do Richard Wright. Então, foi um programa que houve muito estresse, aquela coisa de sempre. Os produtores da rádio não lidavam direto com o Syd Barrett, mas o David Gilmour intermediava ali os papos, né, sobre a produção, aquela coisa toda do evento ali, da apresentação do Syd Barrett, e acabou rendendo lá na frente The Peel Sessions. Lá na frente lançaram um disco, né, com essas gravações chamado Peel Sessions. E o que acontece? Eles foram para o estúdio da EMI para começar a gravar o seu segundo disco. Esse agora chamado Barrett foi lançado em novembro de 1970 e ele levou 6 meses a menos para gravar do que o seu antecessor, que levou mais de um ano, o The Madcap's
Left. É um disco que é muito mais melancólico do que o primeiro, né? Tem umas letras muito mais introspectivas, mais ácidas, uma coisa muito mais para dentro. E o David Gilmour tinha toda uma dificuldade que era fazer o Syd Barrett conseguir cantar e tocar alguma coisa decentemente, né? Mas o David Gilmour acha que a participação do Richard Wright fez com que o disco ficasse muito mais coeso do que o primeiro. Você ouve os dois e você vê que realmente há uma diferença entre um disco e outro. Quem fez a engenharia ali foi o Peter Baum, que já havia trabalhado com o Pink Floyd, e também participaram ali das gravações desse disco o Vic Sewell na tuba, também o Willie Wilson na percussão, John Wilson na bateria, né? E além dos caras que eu já falei, que é o cara do Humble Pie lá, o Jerry Chiley, e o David Gilmour tocando quase tudo. As faixas do disco são Baby Lemonade, a música interessante, a música bem legal, assim já dá mais ou menos a onda do que o disco vai trazer. Tem depois a segunda faixa, Love Song. Depois vem a música que virou single, Dominoes. Single entre aspas. Também vem a música It Is Obvious, tem a música Rats, a música Maze, Gigolo Out, que é uma das músicas que ele tocou no programa do John Peel. Também tem a música Waving My Arms in the Air, I Never Lied to You, Wined, Dined, também a faixa 11, Wolfpack, e a última faixa, Effervescing Elephant, que também entrou aí, né, naquele programa de rádio do John Peel. É um disco meio complicado de se ouvir, cara. Eu confesso que estava ouvindo esse disco semana passada, eu acho assim a bateria muito perdida, tem umas viradas, se não me engano até a Dominoes, quem toca a bateria é o David Gilmour, tem umas viradas meio loucas, meio fora, uma coisa meio complicada, estranha. Parece uma coleção de demos, Eu tenho dificuldade de dizer qual é o melhor e qual é o pior dos dois discos do Barrett. É um pouco complicado. Fato é que ele foi convidado para gravar um terceiro disco, coisa que não aconteceu. Ele não tinha condições nenhuma de continuar gravando, de fazer mais nada. E foi onde ele começou a fazer aquele mergulho dentro dele mesmo e acabou desaparecendo do show business, salvo algumas exceções que você sabe. Aquela aparição na gravação do Wish You Were Here. Inclusive ele fez uma única apresentação solo, junto com o David Gilmour, com o Richard Wright e o Jerry Chiley, e na terceira faixa terceira música da apresentação, ele pegou a viola, botou na sacola e foi embora e deixou os caras no palco. E nunca mais subiu no palco novamente. Daí então, o louco, né, o Madcap, o Syd Barrett, infelizmente já falamos muito da história dele aqui, mas é um cara que acabou por desperdiçar a sua vida, uma vida que poderia ter muitos frutos no meio da música, né? O cara é um artista, o cara era um pintor, o cara era um poeta, o cara é um grande compositor, grande guitarrista, mas foi vencido pelo vício. Valeu, galera, então tá aí. Tentei achar algumas informações sobre o Barrett, mas não tem muita coisa a se dizer, só isso mesmo, uma coisa muito breve. Então tá aqui só pra gente fechar a tampa aqui do Syd Barrett no canal, beleza? Se que não é inscrito, faça o favor de se inscrever, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like e ajude o canal a se fortalecer, tá beleza? Eu conto com a tua ajuda para continuar. Às vezes desanima, às vezes dá vontade de parar, mas eu sei que a gente vai conseguir ir adiante com a tua ajuda. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.